Initialize sequence. Notícia, entrevista, música e entretenimento. Está no ar pela Rádio Fritura. Papo Reto. Olá! Muito boa noite! Hoje, dia 21 de fevereiro de 2018, começa aqui pela Rádio Fritura o programa Papo Reto. E agora, vamos juntos até as 10 horas da noite. Se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Entra pelo WhatsApp no 15 98158 1908. 15 98158 1908. 8 e 6. Repita. 8 e 6. Muito bem, meus amigos. Olá. Tudo bom Olá. com vocês? Tudo bem com Tranquilo. Muito bem, muito bem. Vamos falar aí. Hoje acho que os temas, as notícias são mais regionais. São mais regionais. Ah. Pelo que eu percebi aqui da turma, parece que direcionou para Sorocaba. Deu uma direcionada. Lara Brum. Olá, Do que se trata, Lara Brum? Hoje eu trouxe notícias boas. Olha, é bom dar notícia boa É também, bom. né? É a minha Com primeira certeza. notícia boa no programa, inclusive. Oficinas culturais abrirão inscrições ainda esse mês em Sorocaba. Olha só que coisa boa. Esse programa de Sorocaba, então, vai abrir as inscrições para a população na última semana de fevereiro. E, de acordo com o plano de trabalho, serão oferecidas oficinas nas áreas de canto coral, artes, DJ, dança afro, danças urbanas, fotografia, teatro infantil e teatro para a melhor idade. De acordo com o contrato da prefeitura, as oficinas deverão contemplar aproximadamente 2.460 pessoas em 82 turmas, com até 30 alunos cada, com carga horária de 30 horas. E as inscrições elas deverão ser feitas online, então, pelo site da Secultur, que é cultura.sorocaba.sp.gov.br. Repetindo, cultura.sorocaba.sp.gov.br. Então, podemos aproveitar essas vagas aí, né, Videira? Não Isso. abriram as inscrições ainda porque eu fui no site e não estão disponíveis. Quando que vai abrir, então? No final de fevereiro. Ah, então tá, Última semana de fevereiro. fica ligado. Só repete pra gente o site aí, pro ouvinte ficar ligado. cultura.sorocaba.sp.gov.br. Fica ligado aí, então. Bom, é o seguinte, Júlia e Andra, Oi. vamos falar um pouco sobre febre amarela novamente? Sim, novamente, né? Que a gente tem que sempre estar ressaltando Sim. sobre ela, né? É muito bom. O que tá pegando agora? Então, no próximo sábado, no dia 24, a Prefeitura de Sorocaba realizará por meio da Secretaria de Saúde o dia D de vacinação contra a febre amarela. Mas afinal, quem deve se imunizar? E quais as suas contraindicações? Bom, quem esclarece tais dúvidas é o médico infectologista Fernando José, que também é professor de infectologista na Faculdade de Medicina. E em meio a alguns temores das pessoas se tomam a vacina ou não, Fernando José adverte que é muito perigoso não se imunizar, viu? E também, de acordo com o especialista, a vacina deve ser tomada por todas as pessoas vulneráveis, viu? Mas diante das incertezas sobre quem deve tomar ou não contra, a vacina febre amarela, Fernando José orienta a ser muito importante que cada pessoa com dúvida sobre a sua situação recorra ao seu médico ou equipe para esclarecimento, viu? E ainda, Fernando José também enfatiza que a única contraindicação é a alergia, quem tem alergia, do ovo de galinha, que é utilizado, para fazer a vacina, Exatamente. E lembrando também, que a vacinação acontecerá no sábado, agora dia 24, em 6 UBSs, das 8 às 14 horas, na UBS Jardim Laranjeiras, na UBS Maria do Carmo, UBS Sorocaba 1, UBS Rodrigo e UBS Barcelona e também UBS Éden. Então, lembrando, fiquem atentos aí que sábado é o dia D de vacinação contra a febre amarela. Então fica atento aí. Fica atento. Você está ouvindo Papo Reto. Diante de tanta notícia boa, aí eu vou destoar um Vai pouquinho. dar uma Acabar com a destoada. nossa felicidade. Vou. É bom colocar a verdade nua e crua? É. Em uma semana com muitas notícias um tanto quanto bizarras, vou falar aqui de uma de nossa cidade que me chamou muito a atenção. A divergência na Câmara quanto a uma homenagem que fariam ao jogador de futsal Falcão. De autoria do vereador Fausto Pérez, Falcão receberia uma medalha de mérito esportivo pelos feitos
a nossa cidade através do esporte. Já a vereadora Yara Bernardi contestou e muito fato, pois em um determinado dia, num restaurante, vereadores foram ignorados por Falcão quando os parlamentares foram cumprimentá-lo. Analisando toda essa situação, eu me pergunto, será que não há nada mais a fazer na Câmara? Não há projetos de interesse da população para serem votados? A saúde vai bem? E a educação? Mas já que é para falarmos sobre essa discussão, por que não falamos sobre a abertura da concessão para iniciativa privada desses ambientes esportivos? Temos gastos excessivos com patrimônios do governo que a população não pode utilizar para nada. Ou você utiliza o SIC quando quiser sem pagar nada? Você pode marcar um jogo entre amigos na Arena Sorocaba quando quiser? Ao invés de discutir esse tipo de assunto, que com certeza vai livrar e muitos cofres da prefeitura e consequentemente da população, o bolso da população na realidade, vereadores ficam questionando e discutindo homenagens e outros assuntos que não nos interessam em nada, não vai acrescentar em nada na vida dos cidadãos sorocabanos. Depois disso, só uma coisa eu tenho a dizer. Políticos são servidores, ou seja, eles estão lá para nos atender, para votar projetos que tragam benefícios a todos. E nós, cidadãos, estamos aqui para fiscalizar aqueles que colocamos na Câmara. Estamos de olho. Você está ouvindo Papo Reto. Muito bem. Pegou o bicho lá, né? Eu falo uma coisa pra você, é de gerar indignação. Porque tem tanta coisa de maior importância pra gente discutir, pra eles discutirem na realidade, pra eles se preocuparem. E eles vão se preocupar com medalha. Não, cara. Sem contar que isso daí gera um gasto enorme para a população também, porque tem que comprar as coisas para fazer um coquetel no final da sessão, tem que fazer várias coisas e que na realidade quem paga somos nós, né? Sim. Nós que pagamos a conta e não é levado a nada, nem em lugar nenhum. Sem contar, eu tava assistindo esse dia a sessão. Sem contar uns momentos antes, eles tentando saber o significado de duas palavras. Eles ficaram uns 15 minutos pra tentar achar o significado de duas palavras lá que eles não sabiam. Mas eles têm celular, dá pra eles acessarem ali o Google. É só eles procurarem, é bem mais fácil, gente. Não tem internet na Câmara. Não tem, acabou. Bom, é o seguinte. Hoje nós temos aqui como convidados duas pessoas bem legais, bem bacana. Eles vão falar aí sobre um documentário independente que eles estão produzindo, o Você Nasceu Pra Quê? E vamos falar aí sobre o documentário e também conversar sobre essa grande questão da humanidade. Sim, claro. Aí vai a pergunta pra você que tá nos ouvindo. Você nasceu pra quê? Olha, a gente vai receber aqui o Levi Maeda e o Rafael. Eles vão conversar com a gente e se você quiser entrar em contato com a gente é muito fácil. De várias formas, você vai lá no 107.1 no seu rádio ou em radiofritura.com pela internet. Também tem nossas imagens através do YouTube, em youtube.com/radiofritura. Estamos também no Facebook, em facebook.com/radiofrituraoficial. Lembrando sempre que você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp e deixar aí a sua pergunta pro 15 981 58 1908, 15 981 58 1908 e não esquece aí de deixar o seu nome pra gente identificar quem é você. Certo? Maravilha! Fica ligado aí que daqui a pouquinho, depois dos comerciais, os caras já entram aqui no estúdio e trocam com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Papo Reto, volta já! Muito bem, voltamos aqui com o Papo Reto. O que é, Lara? Nada. Bom, vou chamar o Marquinho. Tem reclamação de ouvinte aí? É isso aí, Marquinho? Tem reclamação do ouvinte, o Ricardo Rodrigues Pinto. Ele falou que tem 203 lâmpadas queimadas da ponte do Pinga-Pinga até a Avenida Comendador Camilo Júlio. E vai até o sentido a Ulisses Guimarães. Olha aí. Então, prefeitura. Prefeito, eu sei que tem vereador assistindo aí também, ó. Fica de olho aí, ó. Vamos olho. Cuidar da nossa cidade um pouquinho. Sim. Bom, é o seguinte, Júlia e Andra, você tem a galera aí, né? Tem um abraço pra dar pros ouvintes, né? É Maicon Borges, Vivian Ribeiro,
Daiane Carolina, Itamara de Araújo, Richard Godoy e André de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Um abraço e um beijo pra vocês. Um abraço. É o seguinte, se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, vai aí no WhatsApp 15 981 58 1908, deixa o seu nome, faz a sua pergunta, porque os convidados aqui são bem bacanas. Bem bacanas não, bem bacana, né? Não, os convidados são bacanas. São bacanas? Isso. Tá bom. Bem legais. Português. Bom, é o seguinte, você nasceu pra quê, Marquinho? Olha, até hoje eu me pergunto. Bom, é o seguinte, esse aí é o documentário. Esse é um documentário independente que já está em fase de produção. E hoje a gente vai conversar aí com o Levi Maeda e também o Rafael. Vamos trocar uma ideia aí sobre essa grande questão da humanidade, que é essa pergunta que engloba várias perguntas dentro dela. Você nasceu pra quê? Tudo bom, Levi e Rafael? Boa noite, tudo bom? Primeiramente, agradecer pelo convite pra gente trocar uma ideia legal, né? Falar sobre coisas boas. Boa noite para todos os ouvintes aí do Papo Reto da Rádio Fritura. E não esquecer dos nossos seguidores que estão acompanhando aí também. Tem uma galera já. Bom, é o seguinte, tudo bem, Rafael? Rafael só tá de olho na live ali também, né? Tô acompanhando aqui também, né? Vocês ficam muito bem nas câmeras, eu tô acompanhando. Ficam muito bem. Obrigado. Bom, como que surgiu essa pegada aí do Você Nasceu Pra Quê? De onde que surgiu essa ideia? Essa ideia saiu de um momento muito complicado, né? Em que eu vivia... Na verdade, eu vivia uma vida em que a receita diz pra você viver, né? Eu tinha estudado, feito faculdade, trabalhando... Seguiu o padrão? Seguiu o padrão, né? E que muitas vezes nos parece que é o único caminho, né? A gente não enxerga como padrão, a gente enxerga como o caminho certo a ser seguido, né? E assim eu tava vivendo, né? Pô, fiz faculdade, tem um trabalho legal, um bom cargo, uma namorada, um apartamento, um carro. Que era que você fez? Faculdade? Administração. Nada a ver? Nada a ver. Mas antes disso também tentei fazer publicidade, também viajei, enfim, várias coisas e acabei nisso. Mas acho que o ponto mais importante é esse, né? Eu tinha conseguido alcançar tudo o que se diz por aí que tem de ser alcançado. Que a sociedade pede. Exatamente. E aí chegou uma hora que eu olhei pra tudo isso, eu falei, pô, mas eu tenho um trabalho legal, tenho um cargo bom na empresa, vivo num lugar legal, tenho um carro e tal, mas será que é só isso? Pô, mas será que a vida é só isso mesmo? Né? E aí um belo dia eu tava vivendo toda essa transição, né? Todo esse questionamento interno e resolvi viajar. Como faço de costume quando eu tô vivendo alguma situação em que eu me deparo com um confronto comigo mesmo, né? E nessa viagem fui sozinho, enfim, pensando na vida. Surgiu de você a ideia primeiro? Isso. Surgiu comigo a ideia. E aí nessa viagem eu reencontrei um amigo pela internet de muitos anos atrás que tinha acabado um mestrado e ele tinha ganhado uma cicloteca, que é uma bicicleta com uma biblioteca atrás. Tá entregando o livro pra E ele galera. Saiu entregando o livro, ele tinha R$30 no bolso e quando eu encontrei com ele nesse momento, ele já fazia um ano que ele tava viajando. E eu comentei com ele assim, falei, pô, mas você tá feliz, cara? Você com um pouquinho que tem ali e tal, tá né? feliz, tal. Ele falou assim, pô, eu tô feliz porque eu nasci pra isso. Que pra ele foi só mais uma frase. Mas sabe que a gente acaba vendo a sociedade no geral, pessoas às vezes tem bastante, você não vê ela completa ali e tal, você vê pessoas com pouca coisa e você, putz, eu tenho mais, né, não querendo ser mais que a pessoa, mas eu tenho mais, às vezes não sou mais feliz que ela. Exatamente. É estranho isso, cara, você vê, você acaba, puta, por que ela é assim? E foi isso que me chamou a atenção no caso dele, na verdade, porque ele tinha uma bicicleta, uma penca de livros, R$30 no bolso e tava, porra, feliz. E eu que tava com aquela vida, né, estruturada, entre aspas, falei, pô, mas esse cara tem alguma coisa, eu perguntei pra ele. E quando ele falou essa frase, eu nasci pra isso, essa frase entrou nos meus ouvidos de uma maneira que eu pensei, porra, mas que frase forte de você dizer, eu nasci pra isso daqui, descobri. Porque o cara tem que, nossa, o cara tem que pensar muito pra chegar num ponto da vida dele e falar, é isso aqui, é isso.
Porque hoje em dia você vive 50, 60 anos aí e você não sabe pra que você nasceu ainda. Tem que pensar muito, mas às vezes eu suspeito que tem que pensar menos. Tem que pensar menos. Tem que viver mais. Você acha que se pensar muito a pessoa acaba se dispersando da vida? Eu acho que não existe uma fórmula, né? É difícil você entregar uma única receita para uma diversidade enorme, infinita de pessoas, né? É difícil você falar assim, ó, siga isso ou siga aquilo, né? Faça aquilo, estude aquilo, trabalhe em tal área, né? Eu acho que o principal realmente é olhar com mais honestidade para dentro de si. E conseguir fazer esse questionamento, se a sua vida que você está vivendo é realmente sua ou é uma vida que alguém escreveu para você. Porque a gente tem esse lance de ai, minha mãe me ensinou que eu tenho que trabalhar. Eu mesmo em casa, cara, eu falei pra minha mãe, eu tô fazendo curso tal pra mim sair da empresa e fazer o que eu gostava do curso. Mas você vai sair da empresa? Por que você vai sair? Por que você vai sair? E acho que a maior parte da população não entende isso. É difícil. Entende como uma garantia de vida, né? Você tá trabalhando naquela empresa. É esse lance. Fala um pouquinho mais perto aqui só, Rafael. Mas é esse lance, cara. Pô, a vida é você trabalhar, nascer, estudar, trabalhar e faz uma família aí e boa, morre. Pois... Geralmente é isso que a população, o cidadão como um todo pensa assim, né? O que a gente é condicionado, né? Desde quando a gente nasce. Geralmente, a gente aprende isso na escola, na família, em qualquer lugar que a gente vai, é isso aí. A questão é que dá pra viver a vida que você quer relacionado com dinheiro e trabalho, enfim, com realmente a felicidade que você busca, né? Só que as pessoas estão ligadas mais a dinheiro e ao trabalho. bem material. E não é só isso, né? Que você, vou trabalhar, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Exato. E no interior dela não tá... Você pode ter tudo, mas não tá completo ainda, né? É o exemplo que ele acabou de dizer. Como pode ser que a pessoa se realize com isso também, né? Então, eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque às vezes dá-se a impressão de que é um documentário anarquista, que vai contra a sociedade, que ninguém tem que buscar dinheiro, que ninguém treina. Não é isso, né? Sem dúvida, existem pessoas que nasceram para construir carreira dentro de uma empresa. Não é errado pensar assim também, não, né? Sem dúvida não. Eu acho que o errado não está em um caminho ou em outro, né? O errado está em você seguir o caminho que não é seu, né? E o que a gente mais vê por aí, e na verdade é o que me levou à ideia do documentário, é realmente perceber que existem muitas pessoas que trilham um caminho que não são delas, né? Então acho que é muito importante. Pegou bastante gente assim já? Sim, acho que a gente já filmou aí uma média de... Uma pessoa que não estava contente, assim, e tal. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Acho que a maior parte Mas assim, o objetivo do projeto, vocês lançam a pergunta, você nasceu pra quê? Do nada. Viram as costas e vão embora, deixa a pessoa pensando. Qual que é o Instrui a propósito? pessoa No começo foi assim, na verdade. Quando ele chegou com essa ideia, foi mais ou menos isso. Antes de ser uma ideia de um documentário, eu comecei a perguntar pros meus amigos mais próximos. Eu falei, se essa pergunta me inquietou, eu vou perguntar também. Vou perguntar pra você. Tá louco, aí, cara? Voltei de viagem. Inclusive foi a Maite e o Rafa que foram pegar no aeroporto, né? Daí eu falei, será que eu falo com eles? Primeiras cobaias. Será que eu falo? Será que eu não falo? Eu tava ali no carro, eu falei, já que eu tô aqui pensando, eu não vou pensar sozinho, mas você nasceu pra quê? Os 7 dias sem dormir. Mas é uma pergunta que choca as pessoas, né? Uns 15 uns dias. 15 dias quieto. Sem brincadeira, eu fiquei quieto. Pra tentar achar o motivo? Pô, eu só fui buscar ele no aeroporto. Só isso. Pô, cara, você Só que o cara chega com uma pergunta dessa. Se te ajudar, meu. Aí eu parei, no carro eu comecei a pensar sobre, né? Eu falei, será que é mais uma viagem do cara, né? Porque ele, é meu amigo e tal. O cara tá falando que eu viajo pra cacete. Não, são questões, né? E aí, será que é uma viagem do cara? Aí eu fui tentar dormir essa noite e ele não falou mais nada, só chegou e falou aí jogou isso, essa. beleza. Aí no outro dia eu comecei a pensar, no outro dia também. Mas você pegou a pilha do negócio, então? Peguei a pilha, mas na hora. E aí, 7 meses fazem isso, depois dessa pergunta? Uns 7, 8 meses. E eu penso todo dia, até hoje, praticamente o tempo todo. Mas e aí então vocês dão um suporte pra pessoa ou deixam ela pensando? Não, sem dúvida. E aí, no começo foi soltar a pergunta mesmo, porque eu não tinha ideia do documentário. E quando eu comecei a perceber noção, né? que quando eu comecei a perceber que essa pergunta tinha a capacidade
de mudar a vida das pessoas, de mudar o rumo da vida das pessoas, eu decidi entrar com o tema do documentário. Então, assim, hoje na entrevista, né, não é só uma pergunta solta, né? Então... vai dando um caminho pra pessoa. Exatamente. E muitas vezes, depois da entrevista, a gente constrói uma relação com essa pessoa, né? E ela passa a seguir a nossa página. Então, assim, o documentário, né? Ele não se trata só do filme pronto que vai sair no ano que vem, por exemplo. A gente solta muitos conteúdos na página, muitos textos, muitos vídeos, tal. com esse intuito de, além de questionar, orientar as pessoas de uma certa maneira a se encontrarem, né? Porque senão também é sacanagem, né? Você nasceu pra quê? E se vira com a pergunta. Jogar só dúvida na Então não, a gente tenta, ao máximo que a gente consegue, através dos textos e das conversas, orientar a pessoa nesse caminho também. Legal, Marquinho. Eu tava até... esse tema me chamou muito a atenção. Eu até tava lendo hoje sobre... Você ficou frustrado com a vida hoje? Sinceramente, eu fiquei. Não, eu fiquei porque... Que bom, isso é bom. Você acaba sendo pego pelas coisas que a sociedade nos impõe. Se você vê bem... Na realidade, não é culpa dos nossos familiares, porém... Não, eles foram induzidos a isso também, né? Eles nos induzem a essa mesma coisa, né? Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que trabalhar, aí você tem seu filho, você cuida do seu filho. Aí você fala pra ele que é assim também. E você passa a mesma coisa, é uma coisa que ela é contínua, né? Aí eu tava lendo alguns contos hoje de yoga. Olha. Muito massa, cara. Contando sobre as histórias, né? Aí eu queria saber, até eu li um que foi muito legal, sobre uma pessoa um homem que era muito... era uma pessoa feliz e realizada, aí ele tinha um mestre. E esse mestre, ele levou a um lugar... Aí ele falou assim, eu queria conhecer os prazeres da vida. Aí ele levou até um lugar lá, e ele conheceu, é uma viagem. Aí ele falou assim, me pega, eu quero um copo d'água. Ele falou bem assim, o mestre. E ele foi buscar o copo d'água, era um lugar muito longe, e aí ele achou uma moça, e ele se encantou com a moça, aí ele casou com a moça, teve filhos. Aí o sogro dele faleceu, ele era bem sucedido, aí passou tudo pra ele. Aí numa enchente ele perdeu tudo, a esposa e os filhos. Aí ele se sentiu muito frustrado. Aí nessa frustração ele falou, aí o mestre fala, cadê o meu copo d'água? Aí ficou nessa coisa, o seu copo d'água é o quê? O que é o seu copo d'água? Aí eu queria saber de vocês, porque aí ele fala toda essa relação, né, dos prazeres, de buscar o melhor sempre, e às vezes nem sempre o melhor é o melhor. No documentário, você conseguiu ver muitas pessoas que elas buscam essa questão do sucesso somente, de serem bem-sucedidas, e esquecem material, então. Ter uma esposa bonita, ter uma família bonita, bem apresentável. Eles esqueceram, eles buscam isso e esquecem de viver para si próprio. Sem dúvida, eu acho que além do documentário, além das entrevistas do documentário, né? Eu acho que nós vemos isso a todo momento e a cada vez mais, né? As redes sociais nos proporcionam a enxergar... os casais de Facebook. É uma vida que não temos, na verdade. Exatamente. Né? Uma vida de Não, ali eles postam o mínimo da vida deles ali que... Nós postamos as coisas boas. Sim. A parte ruim a gente não posta. Sem dúvida. Então, assim, essa de certa maneira é até uma crítica que a gente faz em um dos nossos textos no Facebook, né? Mas eu acho que a gente enxerga isso a todo momento. E se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente enxerga isso em nós mesmos também. Muitas vezes, às vezes é mais fácil você enxergar aquele cara só pensa em dinheiro, aquele cara só pensa em aparência, aquele cara... Você não acha que é um caminho mais fácil, esse que a gente já é imposto a viver? Aí depende muito, né? Essa semana a gente fez a entrevista com um grande amigo nosso e tal, e é muito engraçado que tem uma frase do João Moreira Salles que fala assim, às vezes a gente não sabe que tá filmando, né? Então às vezes a gente vai filmar uma entrevista pro documentário e a gente entrevista ali uma história de vida, né? E esse rapaz começou a falar do pai dele, que é falecido. E no decorrer da história, ele começa a contar o quão o pai dele
ainda é presente na vida dele e dos familiares, mesmo depois do falecimento, né? Ele é presente nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, entre vários outros, né? Então a gente vê que foi um legado que o pai dele deixou, né? Então assim, o pai dele se fez vivo, mesmo depois da morte, através do legado que ele deixou na vida dele. Só que aí você presta atenção que assim, não foram os bens que ele deixou para a família, não foi a fazenda, não foram os carros, foi o que o pai dele foi como pessoa, em relação a valores, em relação aos sentimentos que ele cultivou, né? Em relação ao carinho, ao amor, aos ensinamentos que ele deixou, né? Então assim, existe uma receita para se seguir? Obviamente não, mas fica a pergunta: você quer ser lembrado pelo patrimônio que você conquistou, ou você quer ser lembrado pela pessoa que você se tornou, né? Como é que você quer se eternizar na vida das pessoas? É que muitas pessoas que são lembradas hoje pensam assim, né? Tem o caso do Steve Jobs, ele mesmo falou: eu quero ser lembrado pelas coisas que eu fiz, não material, mas pelo bem que eu fiz, pelo bem que eu fiz, o que eu trouxe à humanidade, à sociedade como um todo. Aí essas pessoas que são, você vê que é bem sucedida, elas pensam desse jeito. Você acha que não é fama, né? É reconhecimento. Não, reconhecimento pessoal. Às vezes a gente confunde, fala, pô, o cara só quer dinheiro e fama. Não, na verdade é isso aí, reconhecimento pessoal. E talvez ele tenha atingido o objetivo dele e esteja feliz assim. Sim. Né? Ó, tem que nem aqui, ó, quem tá falando, a Lin Hirose, acho que é assim o nome dela. Uma seguidora. Lá. Uma seguidora não, é uma co-criadora. Uma irmã, uma brother. Ela falou aqui. Quase dona do projeto. Buscar viver ao invés de apenas sobreviver. Ó, forte também. Sem dúvida. O projeto de vocês, eles têm algum segmento religioso? O ouvinte estava perguntando hoje se vocês são espíritas ou assim, por ter essa leveza, né? Sim. Não, nem nós, nem o projeto seguimos nenhuma doutrina religiosa. Na verdade, o nosso objetivo é conseguir gravar e captar a essência da maior diversidade possível de pessoas, né, em relação à raça, gênero, geográfica, de idade, religiosa, enfim, para mostrar que, na verdade, essa é uma questão que é intrínseca ao ser humano, né, e não a determinada religião, a determinado lugar ou determinada cultura, né. Esse é um ponto que deve e precisa ser trabalhado independente de qualquer questão separatista como essa, né, da religião. Você não acha que nem a molecada de hoje em dia, para achar é mais difícil para eles conseguirem achar esse resultado, essa resposta para eles? Porque hoje em dia essas moleques que, né, os caras que só pensam neles e tal, você não acha que eles falta humildade para procurar essa resposta para eles? Essa é uma questão muito complexa, né? Porque geralmente a gente vê as pessoas mais velhas se questionando isso aí, né? Sim. Batalhei a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira, agora eu quero buscar uma coisa só pra mim, só pra minha alma, pra me libertar o meu corpo. Sim, concordo. Eu digo que é uma questão complexa que às vezes falta um pouco parâmetro você comparar hoje em dia com a geração passada, por exemplo, né? Mas eu realmente tendo a concordar, né, que existe uma dificuldade maior das pessoas se aprofundarem nas suas questões, e talvez eu acho que nem seja uma questão da humildade ou de algum valor específico. Eu acho que é realmente uma característica atual a superficialidade, né? Por conta das redes sociais, por conta de como as relações existem hoje em dia, né? E não digo só as relações amorosas, né? As relações de amizade também, né? As relações familiares. Então, assim, eu acho que nós nos encontramos numa estrutura social em que a superficialidade reina, né? A vida enxergada é vista de uma maneira superficial, né? Ninguém quer olhar para dentro mesmo e falar, pô, mas será que eu tô fazendo certo? Será que é isso que eu quero, né? Então eu tendo a concordar com você de que as coisas caminham para esse lado da superficialidade, e isso realmente impede as pessoas de quererem viver uma vida maior do que só a delas mesmas. Só para complementar, mesmo com a quantidade de informação, né, e agilidade que a gente tem hoje em dia, né? Que na época dos nossos pais e nossos avós,
Era muito complicado você saber sobre um assunto astrologia e Mas tal, hoje e você tudo não acha mais. que por causa do excesso acaba complicando? O excesso dessa informação que vem? Antes tinha pouca, mas você buscasse... Sabe por que eu não acho que é por É. causa do excesso? Logo depois que eu lancei esse texto que fala da mentira, né, da superficialidade, etc e tal, eu comecei a reparar, né, que eu sou fotógrafo também, tiro muita foto, tal. E eu comecei a reparar na atenção que as fotos de uma puta bela paisagem, uma puta viagem, né? Uma foto do seu rosto, por exemplo. Não sei do que lá, blá, blá, blá. É verdade. A atenção... Os likes. A atenção que essas fotos recebiam, né? Mas eu também costumo fotografar questões da realidade do cotidiano, né? Um morador de rua pedindo comida, enfim, um caos no meio de São Paulo, etc e tal, né? Fazendo comparativo, os nossos textos que a gente produz, que falam sobre essas questões de autoconhecimento, etc e tal, e o número de atenção que esses textos recebem e o número de atenção que um vídeo que fala de, sei lá... Os gatinhos, né? Não sei da Os onde, gatinhos. não sei o quê. Então, assim, eu acho que não é o número de informações, mas eu acho que é a qualidade de informações que as pessoas procuram, né? E aí a gente cai de novo nessa questão da superficialidade, em que é a nossa batalha, né? Essa questão aí que vocês levantaram agora, que as pessoas elas postam só pra receber as curtidas. Hoje em dia, isso aí atrapalha bastante, cara. Não atrapalha? Hoje em dia tem gente ganhando com isso, né? Quanto Então, mais curtidas tu tem. tanto é que já tem profissional Exato. disso. Só que nem tem pessoas que postam, ficam olhando o dia inteiro pra ver quantas curtidas ela vai ter ali, pra disputar com outro amigo. Hoje em dia, a vida da pessoa, às vezes, é quantos likes, quantos compartilhamentos ela recebeu na Exato. rede. Né? Sem dúvida. Nesse último texto que a gente postou, a gente até fala isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa vive um momento legal, né? Seja uma viagem, seja uma reunião de família, enfim, né? E ela posta a foto, e aí o número de likes que ela recebe passa a ser mais importante do que aquele momento que ela viveu ali, né? Então, ela não usa da foto pra reviver aquele momento, que seria, né, o ideal. Ela usa da tal foto... pessoa curtiu minha foto aqui, olha. Ah, que legal. Ó, o famosinho ali tal veio curtir, E né? aí eu acho que essa busca por likes, ela acaba levando o indivíduo por um caminho de carência, de baixa autoestima, que é um caminho muito complicado, né? Quebra a pessoa isso aí. Eu acho que ela acaba se desmotivando, porque ela tá vendo. Que nem você falou, é superficial. Ela tá vendo, mas não vai atingir nada. Não vai atingir nada. Na vida dela. Não é, e não tem um objetivo naquilo, cara. Que igual você tá correndo atrás de alguma coisa, você sabe que vai vir alguma coisa no futuro. Aí a pessoa posta a foto, tá vindo like, ela tá achando que alguma coisa vai surgir daquilo, mas não vai surgir nada. Não vai surgir nada. É Muito complicado isso, né? Porque, e você vê muita gente, inclusive adolescentes, fazendo isso, principalmente. Até falando nessa questão... Quer guardar ela pra depois? Tá na hora do intervalo. Sem problema, Tá bom? vamos lá. Bom, é o seguinte, se você quiser entrar em contato com a gente aí, é muito fácil. Vai aí no WhatsApp 15 981 58 1908, 15 981 58 1908. Não esquece de deixar o seu nome, faz a sua questão aqui pro Levi e pro Rafael. Queremos saber também, você nasceu pra quê? Manda aqui pra gente no WhatsApp. Lembrando as nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, em youtube.com/Rádio Fritura, e também no Facebook. Você pode ver nossas imagens ao vivo em facebook.com/Rádio Fritura Oficial. E não esquece aí, daqui a pouco a gente volta. Papo Reto, volta já. Muito bem, voltamos novamente aqui com o Papo Reto. Lembrando sempre que você pode entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp no 15 981 58 1908, e também lembrar que a gente está no Facebook, pelo facebook.com/Rádio Fritura Oficial, e no YouTube, em youtube.com/Rádio Fritura. Vai lá no 107.1 no seu rádio e você consegue ouvir a gente, ou pela internet em radiofritura.com pro mundo inteiro. É isso aí. É isso aí, né, bichão? É isso aí, bichão. Bom, tem uma galera aqui, né? Deixa eu comentar aqui o que eles estão falando. Deixa eu ver, tá a Nick Cardoso aqui, companheira Nick. de bancada da Lara. Oi, Nick. Um beijo, Ei. Nick. E aí, Nick? Ó, o Diego Antônio, e aí, Levi, meu rei. Diego Antônio. Olá, Diego. O Felipe Oliveira manda um beijo pra Maiara e pra Késia, meus dois amores,
E tá suando em minha... Ah, esse aqui é meu amigo, lá da Aparecidinha. Beijo, Maiara e quem? Maiara e a Kézia. Kézia. Felipe Kézia. Oliveira. Ó, o Marcinho tá ouvindo lá de Itaí. O Levi já entrou lá, deu um salve também, né, Levi? Deixa eu ver. O Graciano Migliorini tá ouvindo a gente. Maite Beijo. Alves. Diego Antônio, ele falou... Ó, o hashtag Levi vem aqui em nome da Reverte Remoções. É isso? E a... Um abraço, Diego. A Reabilitar Vidas. Um abraço, Maitê. Ele mandou um abraço e sucesso pra galera. William Reis tá aqui, Juninho Lopes, Márcio... Ó, uma galera, cara. Uma galera mesmo. Uma galera. Deixa eu ver... Valeu, galera. Tem o YouTube... No YouTube tem aqui, ó. YouTube. É a Luz Maia que tá mandando uma mensagem aqui. Olá, boa noite. Ouvindo a entrevista, me lembrei de uma citação. Você tem que desistir da vida que planejou a fim de ter a vida que está esperando por você. É uma frase bom. de Joseph Campbell. A pergunta "você nasceu pra quê?" é um convite irrecusável para o autoconhecimento. Não tem como se incomodar com uma questão dessas. Na minha opinião, não devemos de maneira alguma ser espectadores da vida alheia, mas protagonistas do nosso próprio propósito. Não há ganho nenhum na comparação. Somos únicos. Parabéns, meninos, pelo documentário Fora da Caixinha. Para vocês, empatia, resiliência, constância e simplicidade. Olha aí, ó. Mas isso- é verdade, né? é. A gente passa mais tempo assistindo a vida dos outros pela internet. do que A vendo gente pela sabe própria. dar opinião, não sabe... É o famoso Big Brother. Tá falando, eu acho que além de a gente passar tempo vendo a vida dos outros, a gente fica muito preocupado como os outros estão vendo a nossa vida, né? Tem E essa também. Eu É acho que é verdade. isso que empaca, né? A gente pensa então- muito no que os outros pensam da gente. Exatamente. Então muitas vezes a gente quer comprar coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente nem conhece, né? Estamos vivendo com muito. Eu acho que é muito complexo, né? Porque a visão de cada pessoa sobre o que ela tem é muito difícil você opinar sobre a visão dela, né? Porque muitas vezes existe um ponto cego, né? Às vezes pra mas um é muito, pra eu outro acho é que pouco, sem né? dúvida, se a gente olhar ao nosso redor, se a gente olhar para quem não tem nada e para aqueles que têm tanto, se a gente olhar para o que nós estamos fazendo para o nosso planeta, para o tanto de coisas que a gente tem destruído, eu acho que fica mais fácil a gente responder que estamos vivendo com mais do que o necessário, sem dúvida. Legal. Marquinho. Eu queria perguntar uma coisa. Hoje em dia nós vemos várias pessoas que estão tomando outros rumos de suas vidas, né? Pessoas que são bem-sucedidas, como o seu caso, que você contou, que você tinha uma vida estável e acabou vivendo essa nova filosofia de vida. Você acredita que a sociedade ela vai evoluir para isso, para que ela possa viver com o necessário, porém de uma maneira feliz? Você acredita que isso vai acontecer? Ou você acha que é muito difícil? Vão ter pessoas ainda que vão querer essa questão convencional, que todo mundo vive desse jeito de buscar somente ser bem-sucedido e viver de aparência para os outros? Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer, né? Eu acredito com toda a minha certeza absoluta de que as pessoas, de que a humanidade vai ganhar essa consciência. Você né? acredita? É que é um Pode processo, ser, pode ser. evolutivo, eu acredito também. Pode ser. Porque não é meio utópico, cara, você viver, você achar que vai tudo... Pode ser que eu não... Pode ser não. Muito É. provavelmente eu não esteja vivo para assistir. Mas o objetivo do documentário é plantar uma semente, né? Para que isso aconteça. Mas se você analisar com um olhar um pouco mais fora da caixinha, como a nossa ouvinte falou, né? Eu acho que utópico é acreditar que a sociedade vai conseguir viver da maneira que vive hoje para sempre. É o contrário, né? Não é que assim, será que Se a gente vai continuar conseguir assim, mudar? não vai. Exatamente, se continuar assim é que não é insustentável. É que pela situação que estamos vivendo, a gente meio que desacredita, né, na humanidade. É comum isso. Mas é porque a gente vive numa constância revolução, na verdade. Né? Principalmente hoje em dia. As mulheres, por exemplo. Tem muita gente que critica essa parte feminista e tudo mais, né? Que tem que tem um extremo do feminismo, né? Que a galera fala. Mas eu não vejo isso como um ponto negativo. Você acha que é bom? Eu acho que é necessário, na verdade.
essa luta delas pra... Não só de feminismo, mas todas de outras. todo mundo que rola um certo tipo de preconceito e tal. E hoje em dia a gente vê que isso explodiu, né? Uhum. Você vê as mulheres falando muito, a comunidade gay da mesma forma, e as outras pessoas que não fazem parte dessa galera... Acaba abraçando. A princípio não, né? A princípio é o contrário. É aquele medo, aquele receio do que tá acontecendo com a realidade. Pô, mas você tá mostrando beijo gay na novela? Tá mostrando. Mas como assim? É. Saca? Mas eu acho que isso tudo faz parte de uma revolução. Isso aí, essa explosão toda que tá rolando, logo passa, né? Uhum. Vai rolar essa revolução e daqui a pouco vai todo mundo se entender mais. Legal. É um processo. É aí que cai também uma outra questão. Hoje em dia muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil e nos países que são subdesenvolvidos, a religião ela toma conta da vida das pessoas. Como que você acha que como que vai contornar isso? Porque eu vejo pela minha experiência de vida. Eu vivo numa família tradicionalmente religiosa, tradicionalmente mesmo. Conservadora no último. Conservadora. Como que serão a religião, ela vai acabar ficando um pouco de lado, porque sempre breca nessa questão, que nem foi comentado sobre o beijo gay, e normalmente porque querendo ou não, quem contesta demais são os religiosos. Você acha que nessa questão do processo evolutivo, a religião vai acabar deixando de ser a principal função da vida das pessoas e vai se tornar, sei lá, um complemento para a questão espiritual, de uma harmonização espiritual, de um bem-estar espiritual? O que eu acredito, além de ser o que eu desejo, é que cada instituição passe a ter o seu papel de essência, né? Então, assim, é difícil você falar a religião isso, a religião aquilo, etc e tal, mas assim, o que eu enxergo é que da mesma maneira, né, o que a gente está discutindo aqui, que pô, a gente nasce, a sociedade fala pra gente ser de um jeito, o sistema fala pra gente ser de um jeito, a família fala pra gente ser... Então assim, eu acho que todas as instituições, tanto a família como a sociedade, como a religião, nos impõem uma maneira de viver que não é nossa, né? Então, o que eu acredito e o que eu desejo é que cada instituição passe a ter o seu papel como essência, né? Então, por exemplo, assim, o papel da religião, de todas as religiões, né, por base, é ser um caminho para levar aquele indivíduo a um poder maior. Aí você pode dar o nome que aquele que você quiser e só. Mas, no geral, as religiões, elas pregam o amor, né? Sim, mas o problema maior, Lara, é que a questão de você aprisionar a pessoa dentro da sua doutrina. Ela sem dúvida. Ela eu acho que assim... acaba deixando a pessoa pensando naquilo só. Porque tem aquela questão do medo, o medo do pecado. Hoje em dia, as pessoas são muito movidas pelo medo. O medo do pecado, se eu fizer tal coisa, Deus vai me castigar. Entendeu? E hoje se percebe isso o medo de alguma coisa? Isso é o medo. Hoje a religião ela é baseada no medo, se você analisar bem. Você pode ver muito bem. Na fé, eu acho. Sem dúvida. Não, na fé e no medo. Eu acho que aí a gente entra numa questão em que assim é no que deveria ser e no que é. Então assim, realmente, por essência, as religiões, né? E teoricamente elas deveriam pregar o amor, a igualdade, etc e tal. Mas assim, não existe amor num casal homossexual? Assim, eu vejo que existe. Claro que existe, né? Tem a dúvida. Então assim, existe amor em você pregar e em você distribuir para a sociedade a ideia de que a mulher tem que ser submissa ao homem? Aí não existe amor. Então, assim, teoricamente eu acho que é pela fé. Teoricamente eu acho que é pelo amor e deveria ser. Mas na prática, o que a gente acaba vendo em diversas... Não tô generalizando, mas em diversos representantes da igreja, não falando então da igreja, né? É que da teoria para a prática existe uma distorção, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Então, você acredita que o mundo... Acredito, né? É uma utopia? Enxerga o contrário. Eu acho que utopia é viver a vida do jeito que a gente vive hoje e achar que isso vai sustentar para sempre, né? Então, assim, você é louco, tá? Sem dúvida, são
Sou visto como louco por muitas pessoas, inclusive até por várias da minha família, né? Mas assim, o que nos faz acreditar, né, é um comentário como esse, por exemplo, de um ouvinte que a gente nem conhece, né? É um comentário que a gente recebe na página Pô, parei pra pensar. Eu acho que o rumo da minha vida, que a minha vida tá tomando, não é esse. Então assim, por que eu não vou acreditar que a humanidade vai mudar se a gente vê uma pessoa mudando? Se essa pessoa muda, ela pode fazer a outra mudar e outra. Então, provável que eu não veja essa mudança, mas eu acredito piamente que ela vai acontecer. Legal. Eu queria ir pro lado do documentário, da parte técnica, posso? Vamos que Posso? vamos. Quantas pessoas estão envolvidas nessa pegada aí? Não dá pra saber, porque a gente... Não, na parte técnica. Na parte técnica. Que vai... Eles ficam felizes em falar, né? Já abriram um sorriso de falar do documentário. É um documentário independente, é isso? Sim, independente. Como que foi... Foi dinheiro próprio, foi vocês mesmos estão gastando. Exatamente. Tá sendo, né? Está sendo. Não tá sendo porque não tem mais dinheiro. Agora tem até a Catarse, depois você fala da Catarse no finalzinho, aí você já Tá, dá legal. Então, como eu disse, essa ideia surgiu como um questionamento próprio, que passou a ser questionamento dos outros, e aí passou a ser documentário. E aí a gente começou a gravar com um recurso próprio, né? A Rafael entrou no projeto, começou a me ajudar, a gente se ajudando, né? Então assim, recurso próprio, vendendo negócio que não usa mais pra comprar câmera, pedindo uma passagem pra não sei quem, não sei o que lá. Mas vocês desapegaram assim. de trampo, de trabalho, alguma coisa pra começar a fazer isso aí? Eu sim. Pelo contrário, né? Na verdade, tem que rolar uma grana. Sim. Na verdade, a gente sempre trabalhou com várias coisas, principalmente com a parte cultural. E isso deu uma base para começar o documentário. A parte financeira, né? Para equipamento. Eu saí do meu emprego naquele sistema, dentro da empresa, das 8 às 6, etc e tal, e nem por isso passei a trabalhar mesmo, pelo contrário, passamos a trabalhar mais. Ainda. Então, tem que fazer um evento ali... Mas você tá integral nesse projeto ou não? Sim. Você já tá... Integral mesmo, tipo 24 horas. 24 horas. Vocês dois entraram já de cara com tudo, legal. E nos tempos que sobram, nós fazemos outros trabalhos, freelances, para conseguir... arrecadar capital para dar continuidade, né? Mas o foco é esse. Você estava falando no off que vocês vieram de Belo Horizonte hoje. A gente foi... Um pouco mais longe, né? Mais longe? Itabirito. Uma cidade interior de uma hora mais ou menos. Como que é a viagem de vocês? Aí você vai pensando já no que tem que fazer ou chega lá e decide na hora? Vocês escolhem as pessoas? Como... É verdade, como que escolhe? As pessoas escolhem a gente também. Como que funciona esse processo aí de... Vocês começaram a gravar no Brasil. Peraí, Vamos lá. Peraí. Vamos responder, então. Como que funciona o processo de quem vai fazer, quem não vai no documentário? A gente costuma... vai ser entrevistado. A gente começou a entrevistar pessoas próximas, né? E aí, na verdade, as pessoas começaram a aparecer, né? Às vezes um amigo de um amigo, às vezes um seguidor que manda uma indicação e tal. E pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, porque o nosso objetivo, na verdade, é filmar o maior número, as pessoas mais comuns, entre aspas, possível, né? Sem fama, sem... Você tenta pegar uma pessoa que Exatamente. Eu ninguém conhece. alguns vídeos da gravação mesmo, é bem... Né? Tem uma moça que tá falando que tem o pessoal falando atrás. Isso, né? que esse dia, na verdade, não foi uma entrevista. Foi um dia que nós estávamos entre amigos, e aí o papo começou, como geralmente começa. Aí não tinha como deixar, né? E aí eu peguei a câmera rapidinho, pus no colo e fui filmando. Mas querendo ou não, esse tipo de conversa, bate-papo em amigo, você sai mais ideia ainda, cara, né? Você já surgiu a ideia dessa pegada de amigos trocando ideias? Dá pra colocar no documentário isso e tal. Sim, esse foi um grande exemplo. Né? Então começou o papo, então você vê que até tem um som rolando atrás, uma galera conversando e tal. Ela começou a falar, porque a gente tem que fazer isso, a vida se vive assim, dessa maneira e tal. Eu peguei a câmera e fui filmando, né? Então eu acho que é um assunto que não é restrito só para uma entrevista. É um assunto que a gente conversa todo dia e nunca acaba o assunto. E você chega numa resposta, eu acho que não é isso. Vamos conversar de novo. Né? Vamos recomeçar o assunto. Faz a pergunta agora. Porque... não, eu tava perguntando sobre se começou no Brasil, como que vocês... tem pessoas de vários estados. Tem essa pegada. Eu acho que tem gente famosa até seguindo, né, o projeto de vocês. Tem alguns amigos, sim, da TV, do cinema, enfim. Tem uma galera bem engajada, né, junto com a gente, que a gente conheceu através do lugar que a gente mora, né, que é um espaço cultural maravilhoso aqui em Itu.
que chama Vila Mandacaru. E a gente conheceu um pessoal bem interessante, que acreditam no projeto, e acreditaram no projeto, né, a princípio, e que dão um apoio pra gente... Apoio financeiro, eles ajudam? Não financeiro, mas um apoio mesmo, até pela caminhada deles, né? Porque muita gente veio de favela e hoje, trabalha em cinema internacional e tudo mais. Então é esse apoio e esse bate-papo que é o mais interessante, né? Eu acho. Sim, sem pra dúvida. gente. Eu acho que quando você perguntou quem está envolvido no projeto, eu falei que não dá para saber quantas pessoas, porque isso foi um negócio que veio na minha cabeça, né? Porque se é um projeto para despertar a vida de... Então não dá pra ser um projeto meu. É um projeto de todo mundo, né? É legal que eu acho que funciona assim, a pessoa que está sendo entrevistada ali, que está sendo filmada com essa questão, você nasceu pra quê? Ela acaba gostando e vai compartilhando com outras. Olha aqui que eu gravei e tal. Eu acho que acaba ajudando na divulgação do projeto também, né? Sem dúvida. Então, pra você ter noção, a gente tem um financiamento coletivo aberto, né? Então, assim, sempre quando eu entro lá e tem uma doação nova, é um negócio muito legal. Mas assim, não se compara quando a gente entra na página e tem uma mensagem assim, puta, esse tema de alguma maneira mudou a minha vida. Porque eu comecei a pensar, eu comecei a mudar, não sei o que, né? Como ele falou hoje e tal. Então assim, não tem comparação, né? Então esses amigos... Respondendo a sua pergunta, desculpa, Lara. Não responde, não, ela corta a gente. O documentário começou a ser gravado no Brasil, então a gente gravou em vários estados aqui no Brasil, né? Agora a gente tá meio sem grana, por exemplo, essa última viagem, um amigo arrumou as passagens, um amigo hospedagem, outro amigo Mudinho, obrigado. Valeu, Mudinho. E a gente conseguiu gravar. E agora o projeto é sair do Brasil agora em abril. Tá saindo agora. Né? Agora a gente vai passar por 12 países. Internacional agora. Vocês tentaram alguma ajuda política? Olha o silêncio. Não tentamos. A gente, na verdade, pensou... Escrever um projeto para conseguir leis de incentivo, etc e tal. Só que o que aconteceu? A gente viu que para escrever o projeto, para conseguir entrar dentro de uma lei de incentivo, a gente precisaria moldar o projeto. Então, você precisa mudar isso aqui para caber dentro de um projeto cultural. É o padrão, né? É o padrão deles, tem que ser assim. Né? E aí eu pensei assim, mas tá aqui meu projeto escrito, né? Que tem esse objetivo. Se o objetivo é despertar as pessoas para saírem do sistema, como é que eu vou inserir o negócio dentro do sistema para conseguir dinheiro, né? E aí a gente passou mesmo para ajuda, financiamento coletivo, e estamos correndo atrás disso aí para conseguir tocar em frente. Bom, bacana. Se tem pergunta, eu vou entrar pro comercial agora. Entra pro comercial. Posso entrar? Pode entrar. Então, ele tá pensando no tema. É o seguinte, vai entrando em contato com a gente aí pelo Facebook. Pelo Facebook, em facebook.com/Rádio Fritura Oficial, e também no YouTube, youtube.com/Rádio Fritura. Não esquece também o WhatsApp, se quiser mandar suas questões aí, muito fácil, 15 981 581908, 15 981 581908. E fica ligado que a gente volta já já. Papo Reto, volta já. Muito bem, voltamos com o Papo Reto. Você pode acessar aí as nossas lives no Facebook, facebook.com/Rádio Fritura Oficial, e também no YouTube, youtube.com/Rádio Fritura. Manda suas questões aqui pro nosso WhatsApp no 15 981 581908. E hoje a gente tá recebendo o Levi e o Rafael, eles que são responsáveis aí pelo documentário Você Nasceu Pra Quê? E aí, Marquinhos, você tá pensando pra caramba aí desde o começo do programa. Cara, juro pra você que fugiu do meu profissional, velho. Peço até desculpa pro ouvinte, mas é que o negócio é doido. Não, pra quem tá no rádio aí e não tá vendo as imagens, ele tá em outro planeta agora, gente. Eu tô. Pegou. Fez o garoto. É um bom sinal, né, Marquinhos? Fez o garoto É um ótimo pensar. sinal. É um ótimo sinal. Ó, tem uma galera aqui. Nossa, eu não vou conseguir falar todo mundo, mas um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aqui na live. Quem tá o Guinaldo mandou um áudio. Ai. Ixi, Maria. Fala, Guinaldo. Lá vem. Eu vou tocar, ó. Será que eu toco? Chuck Norris asiático. Toca. Pera aí, deixa eu mudar, deixar tudo mudo aqui. Quer ligar pra ele antes? Não, pra ver se dá pra... Se pode, né? É proibido ou não? Vai lá, Guinaldo, fala com a gente aí, pô. Ai, eu tenho até medo de deixar o áudio dele aqui. Vai lá, Guinaldo. Pessoal, tampa o ouvido um pouco aí, vai.
Vai. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera do Papo Reto. Um ótimo Oi, pra quadro. vocês aí. Quem tá falando aqui é o Aguinaldo. Da onde? Parada do alto. Campos da Parada do Alto. Vou mandar um abraço aí pro senhor Miyagi, o Valeu, Guinaldo. 300 aí, o Barbudinho aí. Valeu, mano. Brincadeiras à parte, né? Que nem essa pergunta, você nasceu pra quê? A mesma coisa de fazer aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que o cara lança no ar, aí a gente para pra pensar na vida, né? Sim. A gente pensa, pô, o que a gente vai fazendo? Que nem... Eu mesmo não sabia, nasci pra quê? Que nem pra mim eu falei, nasci pra quê? Crescer, nascer, reproduzir e morrer. Mas se a gente parar pra pensar com essa pergunta aí, a gente pira o cabeção, cara. A gente, eu acho até achar uma resposta, cara... Já acabou o dia, acabou o ano. É complicado, mas a gente tem que procurar, né? Você nasceu pra quê? Eu até agora tô me procurando. Por que eu nasci? Nasci pra quê? É, e a gente vai pensando. Bela entrevista, hein? Os caras são fera mesmo, hein? É pra quebrar o cabeção mesmo com essa pergunta, hein? Um salve a todos aí, ó. Parabéns. Um ótimo sucesso aí. Ô Lara, não travessa na conversa não, hein? Parabéns, hein? Amanhã a gente conversa. Aguinaldo. Isso aí, Aguinaldo Campos da Parada do Alto. Isso aí. Campos da Parada do Alto. Beijo, Guiná. Bom, é o que ele falou, né? Nem ele achou ainda, nem a gente aqui. É coisa mais difícil de achar, né? Uhum. Muito complicado. Muito complicado. Vai, Lara, você que gosta. Eu quero saber. Eu vou atravessar você agora. Tá, pode me atravessar. Ai, agora esqueci, vai. Eu vou atravessar, então eu vou atravessar os dois. Faz, Marquinhos. Não, lembrei. Eu queria falar da viagem deles pro exterior que eles vão fazer agora. Então, quem vai? Eu quero atravessa. saber quem vai. Vocês fizeram aqui no Brasil, já terminou todas as filmagens do Brasil. Não, terminou, tá em aberto ainda. É. A gente sempre sai pra gravar. A gente tá dependendo um pouco agora da questão financeira mesmo. Então a gente tá gravando Um pouco bastante. Um pouco assim. E agora vocês querem ir pra fora. Agora a gente vai pra fora. Querem, não vão? Em abril eu saio primeiro, né? Então eu vou fazer Índia e Nepal. E aí mais pro meio do ano o Rafael vai pra me encontrar e a gente termina de gravar na Europa e na África. Mas aí vocês vão pegar só brasileiro só? Não. Vamos pegar a galera o mesmo. povo de lá. Na verdade, é assim... a gente sempre costuma falar isso, né? Às vezes você vai ver um documentário, principalmente os que falam sobre o sentido da vida, e tem um monte de cara foda no documentário, né? Um monte de psicólogo e não sei o que, pré-embalo, não sei o que. E acho que às vezes fica um negócio um pouco distante, né? Então, assim... A galera não se identifica, né? Simples mortais como nós, vendo lá um cara puta cara foda. O cara é empresário, cara não sei o que, mas não tem ninguém igual a mim ali. O objetivo é filmar pessoas comuns, entre aspas, sem fama, né? Que muitas vezes tem uma história até muito mais rica. E de diversos lugares, de diversas classes, diversos lugares, exatamente para isso. Porque às vezes o cara tá aqui na periferia de Sorocaba. O Aguinaldo ali, ó. O Aguinaldo ali, ele vai olhar e falar, pô, o cara tá lá em Londres e o cara também não sabe. Não tô sozinho, né? Então o objetivo é gravar essa diversidade para ter uma possibilidade maior das pessoas se identificarem. Bacana. E vai só vocês dois. Sim, e quem quiser ir junto também. Não, fica tranquila tá que eu vou no depois. Já tô A Maitê, eu descobri que a Maitê é de Caxias, olha só. A Maitê tá aqui o programa inteiro, ela só veio falar agora só. É que ela quer viajar. Ela só quer viajar. Só nesse Você percebeu momento que ela falou eles só não agora, sabem, né? já tem uma poupança, tá guardada. Vai, Maitê, vai. Quer tirar em papar pra quem vai perguntar? Primeiro as damas. Vai, tamo, Lara. Boa, Deixa eu Marquinhos. pensar. Você não tem, lembrei. então? Lembrei. Sobre ajudar o projeto. Como podemos ajudar o projeto? Olha aí. Legal. Ajudar o projeto sempre, dá uma entradinha na nossa página, no Instagram é Você Nasceu Pra Quê, no Facebook também Você Nasceu Pra Quê. Então, assim, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento... Eu fiz minha parte hoje. Nos ajuda muito, porque além de propagar, é o que eu falei agora há pouco, né? Nos motiva a continuar, né? Então quando a gente vê um comentário legal, a galera se movimentando... Incentiva mais a gente, Incentiva a gente a continuar. E financeiramente? E financeiramente a gente tem um financiamento coletivo aberto, né? No Catarse. No Catarse, então o link é catarse.me/Você Nasceu Pra Quê. Então, assim, quem tiver condições e acreditar no projeto, então além de compartilhar, além de comentar, dá uma entradinha nesse link, tem nas nossas redes sociais também, para colaborar com o projeto. Então tem um texto bem legal, tem um conteúdo bem legal, você vai receber. Eu vi que vocês estão trocando por um abraço lá também. Um abraço em todas, né? Então desde os R$10 até 50 mil, né? Então inclusive se tiver alguém querendo doar 50 mil, vai receber um abraço, vai receber o nome no nosso documentário, vai receber o ingresso para... Espera aí, Lara. Tá, desculpa. Vai, Marquinho.
Vocês entrevistaram várias pessoas de diversas maneiras, costumes diferentes. Sim. Teve algo que chocou demais nas entrevistas do documentário que vocês estão fazendo? Posso responder? Eu acho que toda entrevista é chocante, né? Todas as pessoas têm uma vida diferente, né? Então, a questão que você falou um pouco antes, em como é o processo de escolher as pessoas ali. É porque quando a gente começou a fazer, ou começou a tirar na roupa, tirar foto das pessoas, a gente fez essa mesma pergunta, né? Por que a gente vai falar com essa pessoa? Por que a gente vai parar essa pessoa e aquela não? Né? E aí a gente começa a perceber que cada um tem uma vida diferente. Uma história incrível. É sensacional, cara. Que às vezes atrás de uma pessoa que você acha que não tem nada... Não, é só pra fazer uma introdução, assim, saca? Porque todo mundo é muito complexo. Então todas as histórias são bem chocantes, né? Teve uma... Vou até soltar um spoiler aqui. Vou soltar 2 spoilers. Um é um texto que vai ser essa semana, que eu tô acabando de escrever, que fala exatamente sobre isso. Aqui. Sobre as histórias, as diferentes histórias, e o quanto a gente não presta atenção nisso quando a gente tá andando na rua, né? E o segundo é de uma entrevista que a gente fez com uma amiga muito querida nossa, né? Então ela seguiu também esse script, né? Ela fez faculdade, federal, não sei o que, e aí quando ela tinha 30 anos de idade, ela era presidente da América Latina de uma multinacional. Olha aí. Ela era foda, né? E aí, tudo aquilo, presidente, sei o que, viajando o mundo inteiro, e aí realocaram ela pro Rio de Janeiro. Quando ela chegou no Rio de Janeiro, que ela viu esse contraste, né? Então, de um lado a classe A, do outro lado a favela, ela pensou assim, eu quero fazer um trabalho voluntário. Eu vou lá na favela ensinar inglês. Né? E o que aconteceu, segundo ela? Ela foi lá na favela, com esse intuito de ajudar, né? E aí ela acabou reparando que as pessoas lá sorriam de um jeito que ela não sorria. E aí ela conheceu uma moça lá e essa moça começou a fazer a unha dela na casa dela. E todo dia que ela ia fazer unha, ela percebia que essa moça ia, falava da vida e sorria e não sei o que lá, e ela reparou que a moça, com o pouco que ela tinha, pegando 3 conduções para chegar na casa dela para fazer a unha, era muito mais feliz do que ela era viajando o mundo inteiro, presidente da América Latina, né? Então às vezes a gente passa na rua pelas pessoas sem pensar nas histórias que existem por trás daquelas pessoas, daquelas roupas, daquelas, né? A gente julga muito, a gente julga, né? Então o que nos choca sempre é a história. Qualquer história. Porque qualquer história é incrível. Qualquer história é uma vida. E eu acho que a gente está tão acostumado a olhar só pra nossa história, só pra nossa vida, que a gente deixa de olhar para as pessoas que estão olhando, passando do lado. Tem um canal no YouTube que eu vi, o cara pega, ele vai no meio da cidade, assim, da cidade dele lá, pega uma cadeira, uma mesa e uma outra cadeira. E colocou uma placa assim, conte a sua história. Puta, cara, o que sai de história ali? Chega pessoas que você nem imagina. Pô, um velhinho tá passando, senta, começa a trocar uma ideia. Do nada. Você começa a ver as histórias das pessoas que você nem pensava que tinha história ali. Essa é uma questão muito importante, né, do documentário. Porque quando você fala em você nasceu pra quê, geralmente as pessoas levam isso apenas pro sentido profissional. Nasci pra ser médico, nasci pra ser advogado, nasci pra não sei o que, não sei o que lá, não. E aí a gente começou a perceber, né, na ideia inicial que eu tive de gravar, né, que eu nem pensava nisso, mas quando eu comecei a escrever pro documentário, na verdade, eu comecei a perceber que você saber o sentido da sua vida não vai só mudar a sua profissão, vai mudar a sua maneira de ver o mundo como um todo. Vai mudar a sua maneira de se relacionar com o outro. Você acha que influencia a outra pessoa? Sem dúvida, porque... repito, não é sua profissão, é a maneira em que você vive. E na maneira que você vive tem a maneira que você dirige, tem a maneira que você trata o outro, tem a maneira como você trata aquele que não tem nada, né? Então você nasceu para aquele, ele vem, e nem eu sabia disso, mas com o objetivo não de você descobrir a sua profissão. Aí senão você ia fazer um teste vocacional. É mais fácil, pô. Ele vem para trazer uma transformação de vida, do seu olhar para o mundo, né? Bacana. Lara,
Você tá louca pra perguntar lá. Não, é que as perguntas elas vêm na hora, Vider. Então, Depois mas a gente esquece. tem que saber segurar. Tá, mas então, o projeto de vocês tem início, meio e fim. Isso. Porque essa pergunta, ela vai continuar de geração em geração, acredito eu, né? Mas o documentário, então, vocês vão apresentar um final pra esse documentário. O que as pessoas falaram, como foi. Sem dúvida. Aí no documentário, no roteiro do documentário tem uma mensagem impressa, obviamente. Mas que infelizmente a gente não pode abrir aqui, porque aí vocês vão ter que assistir o filme quando a gente lançar no ano que vem, né? Mas eu sempre costumo adiantar que, assim, o mais importante do processo todo não é a resposta. Né? É claro que você se encontrar é algo maravilhoso, né? Você se alinhar com o seu propósito de vida, né? Acho que todo mundo quer um pouco disso, né? Mas é importante entender também que, assim, tão importante quanto a resposta é a própria busca. É o que o Marco falou, puta, mas cara, tô frustrado aqui. E assim, é bom estar frustrado. É bom se ver perdido, porque a partir daí é que você começa a mudar. Enquanto você não se vê perdido, enquanto você não se vê tudo normal, confuso, você não vai mudar. Então assim, que esteja confuso, que esteja incomodado, porque é daí que começa a mudança. Então, profundo. Profundo demais, cara. Bom, é o seguinte... Eu tenho uma pergunta de ouvinte, cara. Tem? Então faz aí. Vamos lá. A Luz Maia de novo fez uma pergunta aqui Luz. pra gente. Vai lá. Luz. Gostaria de saber dos meninos se há ou se haverá no documentário entrevistas ou reflexões de profissionais das áreas que abrangem o tema. Psicólogos, filósofos... E quantas garrafas de vinho eles já tomaram pensando para que eles nasceram? Essa pergunta das garrafas eu não cheguei a perguntar nas entrevistas, mas eu imagino que tenha sido muitas. Sem dúvida, a gente tem os profissionais que vão ajudar o roteiro a caminhar, né, dentro do filme. Inclusive, a gente já postou um pedaço da entrevista com o psicólogo, Dr. Valdemar Magaldi, que ele é mestre e doutor em ciências da religião, né? Então, lá na nossa página no Facebook, repetindo, Você Nasceu Pra Quê, no nosso Instagram também, tem um pedacinho dessa entrevista em que ele dá ele dá uma explicação numa linha mais técnica, mais teórica sobre essa busca que a gente tá seguindo aí. Olha, aqui tem... Vou fazer a última pergunta aqui do Facebook. O Graciano Migliorini, que é ouvinte nosso aqui, ele perguntou: vocês usam programação neurolinguística com os entrevistados? Buscam ajudar a mudar algo ou se limitam a ouvir por registro mesmo? Não, sem dúvida, como a Lara comentou no começo, né? A entrevista não se restringe só àquela pergunta, né? Na verdade... Eu acho que o mais mágico dentro do documentário não é nem o próprio filme, é toda a experiência que você vive para gravar, é o que acontece por trás das câmeras, né? Legal. Então, assim, além da entrevista, a gente constrói uma relação com aquela pessoa. E aí a gente procura ajudar de todas as maneiras a ela lidar com essa pergunta. Seja com os textos, seja com os vídeos. A gente não tem formação técnica para utilizar determinada... abordagem, programação neurolinguística ou qualquer outra, mas a gente ajuda no que usa a gente a vida. consegue. Isso. Exato. É isso aí. Bom, estamos chegando no final, né? Infelizmente. Quer deixar alguma mensagem no final agora? Eu queria agradecer de novo a todos os ouvintes, a todos os seguidores e reafirmar que vocês acreditarem no nosso projeto é o que nos move, é muito importante. Então, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento. Eu reforço, para quem acreditar no projeto e tiver condições, entra lá no nosso financiamento coletivo, dá um apoio, o mínimo que der. Mas é o que nos move, o que nos ajuda a continuar. Então agradeço de novo vocês. Bacana, Rafael? Valeu, galera. Eu acho que é isso que o Lê falou agora, né? O que a gente precisa, a gente precisa muito de compartilhamento, até porque a ideia é mostrar para as pessoas, né? Para ter para começar a pensar um pouco mais nela mesmo. Mas chegou um momento do documentário que a gente está precisando do financiamento, da parte do financiamento, né? Então, entre na página do Facebook. Repetindo, Instagram, @Você Nasceu Pra Quê, Facebook, Você Nasceu Pra Quê. Exatamente. E o Catarse é mesmo, catarse.me barra Você Nasceu Pra Quê. O catarse.me barra Você Nasceu Pra Quê. É onde a gente tem toda a explicação sobre o que é o documentário e para que vai ser usado esse dinheiro. Que é mais importante o pessoal saber, né? Legal, legal. Bom, fica a pergunta agora no final. Você nasceu pra quê? Você nasceu pra quê? Ô, Rafael? Não,
É só dar uma deixa pra nossa amiga aqui, pra Maitê. Vai lá, Maitê. Fala aí, pô. É com você. Todo mundo querendo te ouvir. Ela conversou um monte no off aqui com a gente. Ela chega aqui tava falando aí do evento maravilhoso Fala que vai do rolar evento. esses dias. No nosso evento dia 17, então, o Nasceu Pra Quê é um projeto fantástico que mora... Eles são de carne e osso, tá, gente? Eles existem. E a despedida, Então, gente, bora lá. No dia 17 nós vamos ter a despedida do Levi, que vai sair para uma jornada linda, levando a luz aí pelo mundo, fazendo as pessoas refletirem e buscarem um sentido no seu pensar. Dia 17 nós temos um evento lá no Vila Mandacaru. Entre no Facebook, Vila Mandacaru com 2 L's, convidada, viu, Lara? plural. Obrigado. Agora me senti Onde convidada. nós vamos ter, depois desse evento, uma roda de fogueira. E ali começa toda a loucura do bate-papo no meio da madrugada. Ó, que legal. Com som. E vai começar que horas? Eu acho que é 4, né? Que a gente vai 4 abrir. horas, pistas de skate, fulanos e ciclanos, uma grande banda estará por lá com seus amigos. E nós esperamos Restaurante que vegetariano. vocês... Exatamente. Que vocês vão e levem uma cobertinha para passar a madrugada, batendo um papo em torno da fogueira É sábado, e refletindo. É um sábado, É um dia 17 sábado, de março. 17 de março. Bacana. Entre no nosso Facebook, Vila Mandacaru com 2 L's, e faça parte dessa loucura aqui, dessa viagem, dessa turma aqui. Muito Legal. bacana. Valeu. Fica a dica, você nasceu pra quê? Daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera. Valeu, Daqui a pouco a gente voltar, né? Papo Reto volta já. Muito bem, voltamos aqui com o Papo Reto. Estamos de volta. Voltamos, Lara, com medo, que não sei que medo Não é é esse. Medo, tá se Não é borrando. medo. Ah. É que teremos reunião com o chefe. Vamos? Vamos ter. Que hora? Agora. Quem falou? Quem falou? Chefes Doug Zwing. Ah, então vamos ter. Bom, é o seguinte, semana que vem a gente volta com mais um Voltamos. entrevistado. Sim, claro. Toda quarta-feira aqui a partir das 8 às 10 da noite. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp no 15981581908. Lembrando sempre que as nossas redes sociais, o YouTube, youtube.com/Rádio Fritura, e também na internet, radiofritura.com. Facebook, Rádio Fritura Oficial, você vai lá e acha as nossas imagens ao vivo também. Temos um programa? Temos um programa. Então, semana que vem a gente volta. Isso aí Só mesmo. deixa eu virar essa hora aqui que eu não virei, cara. Eita, mas Ô. muito obrigado aí você que nos ouviu. É isso aí. Tema Vamos embora. interessante. Tema muito interessante. E vai seguindo os caras lá, Você Nasceu Pra Quê, nas redes sociais. Semana que vem a gente volta e fica assim. Tchau. Isso aí, tchau. Você ouviu pela Rádio Fritura